nossos queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, você também que nos acompanha hoje em mais um episódio dessa série Atributos de Deus. Uma série rica de conhecimento, de abordagens, de revelações. Glória a Deus pela sua participação hoje também. Na sequência, esse episódio sobre os atributos de Deus, nós vamos ter um episódio com um convidado, que é o pastor Fernando, que tem participado já conosco. Pastor Fernando, paz do Senhor Jesus. Senhor pastor Márcio, a todos os irmãos e aqueles que nos assistem. Amém. O tema hoje, pastor Fernando, está lá em Isaías 66, verso 8, que eu gostaria de ler. Nosso tema hoje é: nasceria uma nação num só dia? Nasceria uma nação num só dia? É a pergunta. Lá em Isaías 66, no verso 8, pastor Fernando diz assim: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Então, é uma pergunta que o profeta Isaías fez lá no último capítulo. Seria possível uma nação nascer num dia só? Uma terra ser gerada de uma vez só? Vamos ver. Tudo é possível para o nosso Deus. Nascer uma nação num dia só. E ele responde: mas Sião esteve em parto e já deu à luz seus filhos. Vamos ver o que nós temos aqui para discorrer sobre este assunto. Pastor Fernando, vamos iniciar. Nós vamos falar aqui, pastor Fernando, sobre algumas profecias e o cumprimento dessas profecias, ditas principalmente pelo Senhor Jesus, acerca de uma nação, no caso que é Israel, aquilo que Jesus falou sobre Israel e o cumprimento ao longo da história dessas profecias, concluindo, portanto, verificando, portanto, o poder, a sabedoria, o conhecimento e a presença do Senhor. Amém? Amém. Uma observação importante nesse estudo, como nós vamos falar sobre a nação de Israel, nós não estamos aqui com um objetivo social, político. O nosso objetivo é espiritual. Nós vermos o registro histórico na palavra e, através dele, com a ajuda do Espírito Santo, nós entendemos o profético. Amém. Porque a igreja do Senhor, ela é composta por pessoas como diz a palavra, de todas as tribos, povos e raças. Muitos virão te louvar. Então, para o Senhor não há acepção de pessoas, nacionalidade. Então, o nosso comentário aqui é sobre aspectos bíblicos e proféticos. Inclusive, eu soube que tem até pastor japonês na obra, né, Fernando? Tem. Tem? Tem árabe, né? Tem judeu, tem até a nossa igreja em Israel? Tem, graças a Deus. Glória a Deus. Grande bênção. Muito até bem. Entre os índios. Tem até Entre os índios temos... Diz que o diácono lá na tribo, lá na Bahia, ele é o cacique. É isso? Isso mesmo. E o pastor, ele é o obreiro. É algo maravilhoso. Algo assim, né? O Senhor, ele opera independente da condição social. Toda a tribo, né? Toda a tribo. Glória a Deus. Bem, queridos, muito bem colocado, pastor Fernando. Nós vamos citar aqui a nação de Israel, né? Poderia ser outra nação, mas vamos citar a nação de Israel. É o povo que Deus elegeu, Deus escolheu para suscitar, né, o Messias, Jesus, mas acontece que a nação de Israel rejeitou o Messias. Quando Jesus veio, a palavra diz que ele veio para aqueles que eram seus, mas os seus o rejeitaram. Então, Israel rejeitou o Senhor Jesus, não aceitou, ele esperava outro tipo de rei, de senhor, de Messias, não era bem aquilo, rejeitaram o Senhor Jesus. A nação de Israel, pastor Fernando, ela é representada por uma árvore, né? Sim. Qual árvore? A figueira. A figueira. A figueira é um símbolo na Bíblia símbolo da nação na de Bíblia Israel. da nação de Israel.
E como Israel rejeitou, nós lembramos os irmãos, eu gostaria inclusive de ler lá em Marcos, pastor Fernando, o Senhor em Marcos 11:13 diz o seguinte: e vendo, Jesus dizendo, aliás, acerca de Jesus, vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Lá em Mateus 21:12, o Senhor diz: seque-se a figueira. O que representou isso, pastor Fernando? Simbolicamente, o Senhor Jesus quis mostrar que Israel, ele não produziu frutos de arrependimento. Ou seja, ele esteve ali com o Senhor Jesus presente durante o seu ministério. Ele trouxe, através do Evangelho, todo o projeto de salvação. Mas Israel, em lugar de crer no Senhor Jesus, ele estava preocupado só com a sua religiosidade. As folhas, as aparências. Só aparência, benefício para essa vida, roupagem, cerimônias, mas aquilo que é espiritual para a alma, eles estavam muito distantes, inclusive da palavra. O Senhor Jesus falou para eles: errais por não conhecerdes as Escrituras e o poder de Deus. Então eles estavam distanciados da orientação até mesmo da palavra, e envolvidos mais com política e coisas materiais, benefícios financeiros, tradição, e isso é o que significa a falta de frutos. E tem um texto, inclusive, que o Senhor Jesus ele fala sobre Jerusalém. Eu vou até ler o texto aqui. Ele fala assim, já no final do seu ministério, né? Depois de ele ter ensinado e operado de forma tão maravilhosa, ele fala: Jerusalém, Jerusalém. Dá o texto para nós, Fernando. Mateus 23:37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, não aceitava a profecia, apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Então o objetivo do Senhor Jesus era proteger, abençoar, salvar o povo de Israel, mas para isso eles tinham que crer. E isso não aconteceu para muitos, né? Uma minoria creu. E aqui o Senhor faz uma profecia que se cumpriria alguns anos depois: eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. Então o povo de Israel iria perder a sua terra, eles seriam ou mortos ou dispersos, espalhados entre os povos, e não existiria mais a nação de Israel. O Senhor Jesus, então, quando fala seque-se a figueira, ele já profetizava que ali haveria um juízo. Sim. Um juízo sobre a nação de Israel. E em outra situação, quando os discípulos vêm de longe de Jerusalém e as edificações, eles ficam impressionados, né, pastor Fernando? O Senhor disse: não ficará pedra sobre pedra, o que era também um sinal que haveria ali, no futuro breve, um juízo. Isso aconteceu, né, pastor Fernando? Aconteceu. Então, um pouquinho antes do ano 70, os judeus se revoltaram contra o Império Romano. Então, mais uma vez, em vez de buscar um reino eterno, eles buscavam um reino terreno. Então, eles estavam distanciados da profecia. E aí o Império Romano, ele punia exemplarmente toda a província ali, todo o local que se voltava contra o seu domínio. E foi... o Império Romano mandou exércitos poderosos ali para a região da Palestina, e muitas batalhas. Sim. Até que conseguiram cercar Jerusalém. E nós vemos que a palavra ela é profética. Isso na época do imperador Tito? De início, quando eles iniciaram ali o cerco, o imperador era Vespasiano, pai de Tito. Sim. Então ele como comandante ali das tropas, mas morreu o imperador e ele foi levantado como novo imperador, Vespasiano. Sim. Mas ele deixou o filho dele, Tito, no seu lugar. Sim. Passou a ser comandante, mas príncipe também. Sim. No império. E quando o profeta Daniel, muitos anos antes, fala nas 70 semanas sobre a destruição de Jerusalém,
ele fala que viria o povo do príncipe e destruiria a cidade. Normalmente, para destruir uma cidade, vem o povo do rei, não é isso? É o rei que... Sim. O príncipe, ele é só um auxiliar, mas nesse caso foi o povo comandado pelo príncipe, que foi usado no ano 70 para destruir Jerusalém e conseguiram destruir. Isso falado lá pelo profeta Daniel. Sim. E cumprido aqui nos dias do ano 70 após... Né? Exatamente, Daniel 9,6 é esse texto que ele fala sobre isso. Amém. Queridos, nós estamos aqui falando sobre os atributos de Deus, o poder de Deus, sobre essa profecia, sobre esta nação. E o pastor Fernando é um pastor muito querido, né? Conhecido, nos conhecemos desde jovens, né, Fernando? Sim. Praticamente nos convertemos juntos. Mas o Fernando, ele sempre gostou muito de estudar sobre Israel, livros de Israel, história de Israel, e então ele é um convidado aqui que nós chamamos para abordar, nos ajudar aqui nesse tema. Ele conhece bem detalhes da história de Israel, então nós vamos aqui, com o pastor Fernando, está destacando, né, o modo como Deus ele interviu na história para fazer cumprir as suas profecias, pastor Fernando. A partir então, conforme a profecia ali do Senhor Jesus, a terra de Israel fica deserta, Jerusalém fica deserta a partir do ano 70 e uma série de impérios, né, de povos puderam estar entrando ali dentro da nação de Israel. Porque as pessoas que estavam ali naquela região, ou elas foram mortas, ou fugiram para outros países, exatamente, ou foram levados como escravos. Sim. Então, a nação foi realmente dizimada, aquela terra ficou abandonada. Reinos dominaram, porque ali é uma região de trânsito comercial. Exatamente. Então, o Império Romano dominou por um período, deixou guarnições ali, depois o Império Bizantino, os árabes ficaram ali por um tempo também, os mamelucos lá do Egito. É interessante que o Império Otomano dominou por muito tempo, antes um pouco os cruzados, né? Sim. Houveram várias batalhas, os cruzados ficaram ali alguns anos dominando, mas os otomanos, eles começaram o domínio em 1517, no ano quando Lutero iniciou a reforma. Exatamente. Os otomanos dominaram aquela região e foi até a Primeira Guerra Mundial. Os otomanos ficaram sob controle, mas como a terra ali, ela regrediu, né? Sim. A profecia sempre se cumpre, né? A Sim. terra fica deserta. E interessante que no final da Primeira Guerra... Então nós vamos dar um salto. Sim. Da época, depois do juízo do Senhor, ali no ano 70, vamos dar um salto aqui para o século, né? Na época já do início do sionismo, né, pastor Fernando? Você pode nos contar mais ou menos como é que foi isso? Pouco antes da Primeira Guerra, nós tivemos um aspecto bem interessante, que um homem chamado Theodor Herzl, ele era um repórter austro-húngaro que acabou indo para Paris a trabalho, e ele enfrentou, porque ao longo desses anos os judeus dispersos sempre enfrentaram preconceito, perseguições, e ele testemunhou muitas injustiças feitas com o povo de Israel. E ele entendeu que ele conhecia muitos países ali na Europa e tudo, ele entendeu que não havia lugar seguro nenhum para os judeus que não fosse eles voltarem para a sua própria terra. E foi nós estamos estudando a onipotência do Senhor. Nenhuma nação na história que passou por uma diáspora, né, uma dispersão, como Perfeito. Aconteceu com Israel, se reconstituiu. Não é só questão de voltar para a terra, é voltar para a terra com as mesmas famílias, o mesmo idioma. Então, toda a complexidade de uma nação ser restabelecida, isso não aconteceu com nação nenhuma no mundo. Lembrando que eles passaram pelo Holocausto, né? Exatamente. Então, daí, na Primeira Guerra Mundial, quem assumiu, logo depois da Primeira Guerra, quem assumiu ali, não tinha ONU ainda, a Liga das Nações, ela entregou para a Inglaterra Isso.
a administração daquela região. Isso. Sim. Desde a época de Theodor Herzl, muitas famílias já começaram a mudar para Israel. Começaram a mudar, emigrar. E nessa época, depois da Primeira Guerra, quando a Inglaterra estava ali, já havia uma população bastante grande de judeus ali, e eles começaram a trabalhar no sentido de proclamar a independência. Enfrentaram muitas oposições. Agora, é interessante que quando veio o Holocausto, na Segunda Guerra, mais do que nunca, os judeus observaram que eles precisavam urgentemente de ter a terra deles, porque foram mortas milhões de pessoas, e não importava se era um banqueiro, um maestro, uma pessoa simples, ele era judeu, ele estava sujeito a uma condenação. Então, aquele remanescente que sobreviveu ao Holocausto, eles, em 1945, quando terminou a Segunda Guerra, mais do que nunca eles começaram a trabalhar internacionalmente e as pessoas irem mais do que nunca retornando para Israel, até que eles conseguiram a oportunidade para que fosse votado na ONU a partilha da terra. Isso. Ou seja, dividir a Palestina em um estado judeu e um estado árabe. E interessante que nessa votação que houve na ONU, foi em novembro de 1947, quem presidiu foi um brasileiro, Oswaldo Aranha. E, inclusive, ele não tinha assim, um conhecimento mais profundo da profecia, e ele consultou um amigo dele, que era advogado internacional, que mostrou para ele a conexão histórica na Bíblia, a conexão histórica de Israel com a terra. E ele entendeu isso, por mais que ele tenha sofrido muita pressão para impedir que a votação fosse bem sucedida a favor de Israel, ele não se sujeitou às pressões, fez com toda a transparência ali um processo, até inclusive, como ele tinha muitos conhecidos na América Latina, ele conversou com vários líderes ali, mostrando aquilo que ele entendeu, a importância do povo de Israel ter o seu território, e foi aprovado, numa votação apertada, mas foi aprovado. Então, em novembro de 47 foi aprovado na ONU, só que eles tinham que dar um tempo para a Inglaterra se organizar e se retirar. Então foi combinado que em 14 de maio de 48 seria passado a administração dos ingleses para o povo de Israel. Era a época do Ben-Gurion. Só que aconteceu uma coisa extraordinária. No dia da proclamação da independência, enquanto Ben-Gurion estava lendo a Carta da Independência, as emissoras de rádio dos países árabes estavam declarando guerra a Israel. Quer dizer, um país no seu primeiro dia, nas suas primeiras horas de existência, enfrentar uma guerra, a Guerra da Independência. A previsão era que seria um massacre. Mas nós vemos que não é porque o povo de Israel é melhor, não, é que há uma profecia sobre eles. E a profecia do Senhor, o Senhor é onipotente, a palavra sempre se cumpre. Os céus e a terra vão passar, mas a palavra do Senhor ela permanece. E uma coisa interessante que eu não observei ali naquela votação da ONU que vale a pena resgatar, é que esse advogado internacional, de direito internacional que o Oswaldo Aranha consultou, ele tem familiares na obra. Ele é parente do nosso saudoso, querido pastor Gedeu Tigueiros. E há uma promessa, desde que a figueira brotou pela primeira vez lá em Abraão, abençoarei os que te abençoarem. Isso. E o Brasil teve brasileiros, né, que estavam ali presentes na decisão, e foi fundamental a presença dos brasileiros ali. Sim. O Senhor usou e para abençoar Israel. E em troca, Deus também certamente está nos abençoando a obra do Senhor aqui no Brasil. Sim. E, inclusive lá em Israel tem várias ruas nas grandes cidades com o nome de Oswaldo Aranha, tem um museu lá dedicado, né, à memória dele, é uma coisa muito interessante. Mas voltando aqui, pastor Márcio, nós vemos que depois da independência o Senhor fez um primeiro grande milagre, que foi poupar Israel, uma proporção, um exército muito menor,
com muito menos recurso militar, armamento e tudo, conseguiu resistir àquele ataque e foi preservado. E várias outras batalhas que houveram, Guerra dos 6 Dias, Yom Na Kippur, história aí, né, os grandes livramentos, e você grandes vê que livramentos o Senhor concedeu. é inexplicável, né, pela quantidade de soldados, de aviões, né, a maneira como tem fotos, inclusive, impressionantes, registros impressionantes, que só tem uma explicação, né, aquilo ali que foi um livramento. Uma né? intervenção do Senhor. Amém. Pastor Fernando, eu quero ler também que Jesus ele falou sobre a figueira quando profetizou sobre a figueira que não daria fruto, seque-se a figueira, mas ele falou também do brotar da figueira nos últimos dias. Então, quando Jesus fala sobre o seu sermão profético dos últimos tempos, o Senhor também diz lá em Mateus 24, lá no capítulo 24, verso 32, assim: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, eis, sabeis que está próximo o verão. Então, Israel, né, durante este período todo, estava debaixo de um juízo, porque Israel rejeitou o Messias, e Israel, quando Pilatos pergunta quem vai assumir a culpa deste sangue derramado, e eles dizem, caia sobre nós e os nossos filhos, não é? A culpa deste sangue. Então, houve aí esse período todo, mas havia uma profecia debaixo da misericórdia de Deus que Israel seria renovado, iria brotar novamente. E é interessante quando Jesus fala que a figueira brotaria, é que estaria próximo o verão, estaria próximo a vinda do Senhor. Amém. Então, é um sinal profético muito importante para nós como igreja. O restabelecimento de Israel aponta que nós estamos num momento profético que lá em Apocalipse a palavra chama de o breve, quer dizer, em breve o Senhor Jesus vai voltar. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas por vários outros acontecimentos que o Senhor Jesus relatou, Amém. Que a palavra nos relata, nós sabemos que a volta do Senhor está muito próxima. E foi uma orientação do próprio Senhor Jesus para estarmos atentos à parábola da figueira. Sim. Então, aprendei a parábola da figueira. Israel tem alguma coisa para nos ensinar. Sim. Não é? As profecias ligadas à nação de Israel têm alguma coisa a ensinar a vida da igreja. Ensinar o quê? Que os sinais da volta do Senhor estariam próximos quando tudo isso estaria acontecendo. Isso mesmo. E nós vemos, professor Márcio, que apesar de todas as adversidades que Israel enfrentou, a nação tem sido conservada. Isso. E, inclusive, ela se destaca, né, na ciência, em vários aspectos, né? Israel tem se destacado. E notícias boas ou não, ela está todos os dias nas páginas dos jornais. Sim. Então, ninguém pode dizer que desconhece a existência de Israel. Isso. É um sinal que é conhecido de todos, né? Assim, o conhecimento de que Israel existe é algo que é evidente para todos. Isso mesmo. Inclusive, o pastor Fernando, aqui em Cantares de Salomão, lá no Velho Testamento, há um texto em Cantares 2, 13, já que estamos falando sobre a figueira, acerca dos nossos dias. A figueira já deu seus figuinhos. Então, ela não só brotou, mas gerou também uma nova geração. E isso nós temos visto desde a volta dos judeus, de Israel para a terra, uma nova geração que já existe por lá. A figueira já deu seus figuinhos, as vides em flor, falando da igreja agora, a videira, com dons espirituais, com batismo com o Espírito Santo, exalam o seu aroma, espalham, né, a mensagem da igreja que Jesus vem. E o Senhor diz, levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem, que fala do arrebatamento da igreja. Glória a Jesus. Até o livro de Cantares ele é muito maravilhoso, né, pastor? Mas apesar de estar no Velho Testamento, ele fala do noivo e da noiva, Isso. O Senhor Jesus o noivo, a igreja a noiva, que nos faz conhecer com muita profundidade esse momento, como esse texto que foi citado, falando da figueira, ali dando seus figuinhos.
a videira, a igreja, com as Isso. suas experiências. E é uma coisa interessante que existe um texto que mostra que vai chegar o dia onde nós, igreja, os gentios, nós que não somos judeus, que fomos salvos, junto daqueles, o Senhor tem um plano traçado para salvar também muitos do povo de Israel. Então nós vamos nos unir, né, aquele texto que fala da dança de Manaim, a união de dois povos. Sim. Nós vamos nos unir e vamos passar a ser os remidos do Cordeiro, um só povo na eternidade, nós vamos ser os remidos do Senhor. Então lá isso é em muito Cantares maravilhoso. 6:13, né, Fernando? Volta, volta, Sulamita, volta, volta, para que nós te vejamos, porque olhas para a Sulamita como as fileiras de dois exércitos. Dois exércitos. Muito bem. E nós vemos nisso, em toda essa trajetória de Israel, o poder do Senhor, a sua onipotência em conservar o seu povo, mas a sua onisciência também em saber toda essa trajetória, o Senhor já havia profetizado e Isso. Coisas que ainda vão acontecer já estão registradas na palavra. Então a palavra do Senhor é muito maravilhosa, que Ele compartilha conosco detalhes dessa onisciência que o Senhor tem e que é uma bênção para nós, nos consola, nos fortalece e nos edifica. Amém, Pastor Fernando. Por causa do nosso tempo, infelizmente vamos encerrar esse episódio, mas eu agradeço mais uma vez a sua presença e a sua colaboração hoje, toda sua, né? Glória a Deus por isso, muito obrigado, a paz do Senhor. Eu agradeço, Pastor Márcio, a paz do Senhor a todos. Meus amados, nós iniciamos aqui o nosso programa com a pergunta de Isaías: poder-se-ia nascer uma nação num dia só? Sim, ao Deus Todo-Poderoso, Onipotente, é possível, Deus tem feito isso. Deus tem feito isso também na vida dos servos de Deus, nas nossas vidas, e tem poder também para fazer na sua vida, porque o Deus é o mesmo, é um só. Louvado seja o nome do Senhor. Falamos aqui sobre as profecias que se cumpriram sobre a vida de uma nação e repetimos aqui mais uma vez, dizendo que nós, como Igreja do Senhor, não temos aqui nenhuma intenção de preferência, de partidos políticos ou de nações, não. Temos o nosso meio, como Igreja Gentílica, pessoas do mundo inteiro, isso que caracteriza a Igreja fiel do Senhor, de todas as tribos, línguas e nações. Louvado seja o Senhor. Deus tem o seu projeto, sim, e nós estamos observando, nós estamos nos preparando. O mais importante para nós é cada um de nós se preparar, e espero que você também, neste episódio, possa absorver, possa aproveitar deste Deus maravilhoso e todo-poderoso. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo episódio, na semana que vem. A paz do Senhor Jesus.